Hello everyone, my name is Braden Chase and welcome to o curso completo de inglês. Hoje à noite eu queria dar uma aula pequena, uma orientação sobre avançado no inglês, como falar avançado, como fazer com que seu inglês chegue ao nível avançado, né? Então, para poder saber como fazer isso, você precisa saber o que é avançado, o que é inglês avançado. E muitas pessoas pensam que inglês avançado é gramática, né? Eu conheço todas as gramáticas difíceis, ou eu conheço palavras complicadas, ou algo desse tipo. E não é. Na verdade, para ter um inglês avançado, significa que você consegue fazer coisas avançadas usando o idioma. Então você consegue descrever alguma coisa com bastante detalhe. Aí é uma atividade, uma função avançada. Entendeu? Não é, não sei, entender as os condicionais de terceiro grau do verbo be em tempo passado de nem sei o que. Isso não é avançado, isso não tem nada a ver com avançado. Avançado é o que você consegue fazer. Às vezes você precisa usar verbos e gramática mais complicada para poder realizar essas tarefas, essas atividades mais avançadas, mas o propósito não é a gramática, é a tarefa que você precisa fazer. Então, esse é um ponto onde muitos dos meus alunos estudam bastante, conseguem falar até tranquilamente, conversar, tá, o que você fez hoje? Eu fiz isso, tá. Vão para o supermercado ou para a loja, para o cinema qualquer, podem assistir filmes e tal, tudo tranquilo. Eles falam, tá, eu aprendi, eu sei tudo de inglês, acabou, não preciso saber mais nada. E aí eles chegam para fazer entrar na faculdade, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles não conseguem, temos uma prova que você tem que passar aqui nos Estados Unidos chamado TOEFL. E o TOEFL é muito difícil, mas não é tão difícil. Tá? Por isso eu estou dando essa lição agora. Se você consegue falar e conversa, né? Você consegue conversar sobre seu dia, consegue conversar sobre seus amigos, sua família, viagens, livros que você leu, filmes que você assistiu. Isso é ótimo, né? Parabéns, isso é uma coisa muito boa. Você consegue... você é um nível intermediário no inglês. Né? Esse tipo de atividade é um nível intermediário. E eu, nativo, né, eu falo coisas intermediárias todo dia. Porque a língua, essa atividade, é uma atividade intermediária. Mas, para poder chegar na faculdade, ou ser chefe de empresa, ou ter uma promoção dentro da empresa, ou algo desse tipo, você precisa de inglês avançado, ou seja, você precisa fazer tarefas mais avançadas ou mais complicadas. Por exemplo, ao invés de simplesmente contar sobre seu dia, você está contando sobre um evento da sua vida que te afetou. Ou, por exemplo, eu iria fazer uma pergunta para você. Me conta um pouco sobre sua história escolar. E aí eu iria esperar você responder. Tá, na 7ª série eu fiz essas coisas, eu aprendi tal coisa, na faculdade eu fui fazer isso, daquilo. Você vê que eu estou falando no passado, contando histórias sobre o passado. Diferente do que eu gosto de laranja, né? Que é certo, né? É língua, nada de errado com essa frase, mas é uma frase simples. A tarefa é simples. Mas se eu falar algo diferente, você poderia descrever para mim a sua casa? Tá, então eu posso falar simples, né, do nível simples. É uma casa bonita e tem 4 quartos, sala, cozinha, banheiro. Tá.
nada de errado com isso, mas em um nível simples. Se eu quero falar um nível avançado, preciso dar mais detalhes e descrever orientação. Por exemplo, mesma pergunta. Descreve a sua casa para mim. Então, minha casa é feita de mármore. Não sei que casa é feita de mármore, mas, por exemplo, uma palavra diferente. Ou feito de madeira qualquer. E a porta na entrada é vermelha. E na entrada, você entra no lado esquerdo, ou direito, lado direito aqui, você tem o computador, e aí entrando depois você tem a televisão. A sala em si é azul, eu estou descrevendo aqui, né, o quarto. Temos livros aqui lá de cá, e tem um armário ali, o armário é meio marrom. E subindo a escada, está vendo, né? Eu estou descrevendo mais detalhes. A escada é muito estreita, apertada, é difícil subir para lá. Tem 3 camas ali em cima e os brinquedos dos meus filhos, tal, né? Eu vou explicando, dando orientação dessas coisas. Essa é uma atividade mais complicada do que tem 3 quartos e é bom. Que tá certo, mas não é suficiente. Então eu lembro quando eu estava fazendo uma prova de inglês para alguém e eu já conhecia a pessoa, desculpa, eu estava entrevistando outra pessoa para poder avaliar o inglês dela. E ela estava fazendo perguntas para mim, eu estava fazendo perguntas para ela, estamos fazendo uma conversa, mas era uma entrevista oficial sobre a proficiência dela. Então eu comecei a fazer essas perguntas. E eu já conhecia ela fora da entrevista, então eu sabia que ela tinha um nível bem alto, né, de inglês. E ela conseguia fazer tudo isso. Então eu comecei a falar e fazer as perguntas. Eu cheguei a um nível um pouco mais avançado e ela começou a ficar um pouco desconfortável. Eu fiquei, por quê? Porque ela está se comportando dessa maneira. Então eu fiz outra pergunta e ela ficou assim. Fiz uma pergunta um pouco mais avançada novamente. Ela puxou para baixo, falou bem simples. E aí eu expliquei para ela. Então, nesse tipo de atividade, nessa entrevista, eu estou esperando um tipo de conversa um pouco mais detalhada. Você poderia dar uma explicação mais detalhadamente para mim? Uma explicação mais detalhada? E aí ela falou, Aí ela entendeu, não é simplesmente uma conversa. Eu preciso fazer coisas na entrevista. Tá. Ela ficou pensando um pouquinho e aí ela começou a falar e descrever e falar e falou um monte de coisa. E aí mudou, né, completamente. E era simplesmente, ela não entendia o que era para ela fazer. Então, quando temos provas, né, de inglês, principalmente esse TOEFL, mas tem outros, IELTS e TOEIC e vários outros dessas provas internacionais de proficiência do inglês, eles estão procurando esse tipo de capacidade no inglês, que você consegue fazer coisas, você consegue fazer perguntas e responder perguntas, você consegue descrever coisas, você consegue ouvir palavras e poder repetir as palavras, uma coisa super simples, né? Ouvir e repetir. Você consegue ter uma opinião e aí explicar sua opinião sobre um determinado assunto e aí dar apoio para aquela opinião para poder explicar as razões de por que sim ou por que não, de acordo com a situação e o contexto. Esse é o tipo de tarefa que essas provas estão pedindo. E muitos alunos meus, né, eles vão fazer a prova, ou melhor, eles vão fazer a prova, não conseguem passar, e aí eles vêm para fazer meu aluno depois disso. E eu explico isso para eles e eles ficam, nossa, agora eu sei o que eles estavam pedindo, né, naquela hora da prova. Se eu tivesse falado desta maneira, aí eu provavelmente teria passado naquela parte da prova, entendeu? Então, por isso eu estou falando isso para vocês. É simplesmente entender que eles estão pedindo um certo tipo de inglês, uma certa atividade no seu falar. Não é usar verbos complicados ou verbos raros ou preposições
complicadas ou nada disso. É simplesmente conseguir completar e realizar, a tarefa que está lá. Beleza? Obrigado para todos vocês. Tenham uma ótima noite e até amanhã.